Meio-dia e 15, atenção, desde o início da pandemia, vamos conversar já com a Sara Medeiros, porque desde o início a gente vem acompanhando aqui, você lembra o quanto eu comento a respeito, quero até depois fazer um outro comentário, algo muito interessante que aconteceu esse fim de semana, que eu vivenciei, esse trabalho da Polícia Militar, evitando aglomerações e festas clandestinas em Sara Medeiros. Informações sobre as ações da polícia, números de ocorrência, o que há de se conquistar ainda, o que se conquista até esse momento, o avanço desse trabalho e tudo mais, como fosse, afinal, um balanço geral disso tudo. Sara Medeiros, então, retorna conosco, agora que são 12 horas e 16 minutos, desejando a você, minha cara Sara, uma ótima tarde. Sérgio, boa tarde. Pois é, esse trabalho da Polícia Militar, fiscalização Covid-19, só nesse fim de semana, Sérgio, foi de quinta a domingo. Números bastante expressivos. Como eu disse no início, né, na chamada aqui do Balanço Geral, foram 51 prisões de pessoas que estavam descumprindo o decreto. As flexibilizações foram colocadas aí pelo governo do estado, mas é preciso que todos nós, enquanto cidadãos, também temos que fazer a nossa parte para que as coisas fluam da melhor forma possível, né, Sérgio? A gente está aqui com o assessor de comunicação da Polícia Militar de Sergipe, Coronel Machado. Coronel, boa tarde. Uma fiscalização intensa em todo o estado. Vamos começar a falar desse balanço, um balanço com números considerados altos, né? Sem dúvida. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Sara. Foi um trabalho intensivo. A Polícia Militar, através do nosso comandante, teve a preocupação de fazer uma questão de prevenção, onde reuniu-se com os comandantes, os grandes comandos, comando capital, interior, e representantes das associações de bares, justamente para passar o alerta e para que a gente buscasse essa responsabilidade, essa conscientização. Mas, infelizmente, os números refletem outra realidade. Só para você ter uma ideia, foram mais de 1.780 acionamentos que a Polícia Militar foi chamada para atender algum tipo de ocorrência. Desses 1.680, 1.087 por perturbação do sossego. 270 estabelecimentos foram fechados, porque naquele momento foi encontrada alguma irregularidade por descumprimento do decreto. Na maior parte desses descumprimentos é a questão realmente da aglomeração, descumprimento do número de pessoas ali dentro dos estabelecimentos? Exatamente. A maior parte desses estabelecimentos ocorreu no interior do estado, né? Mas a sua grande maioria eram situações onde as pessoas estavam totalmente aglomerados, não havia o respeito ao distanciamento social, pessoas sem máscara, né, praticamente uma balada escondida, ou seja, as pessoas estão transformando aquele ambiente onde foi estabelecido, foi autorizado para que as pessoas pudessem se confraternizar, mas de maneira responsável. Então é importante a gente chamar esse alerta para a sociedade, que nós precisamos cada um fazer sua parte. Não adianta o poder público tentar buscar seus mecanismos para fiscalizar, não adianta a vigilância sanitária fazer sua parte se a população não fizer sua parte, porque esses eventos só estão ocorrendo porque as pessoas estão indo. É isso que as pessoas têm que entender. As pessoas têm que entender que é a sua vida que está em jogo. E a gente está falando, Coronel, de estabelecimentos. Isso ainda a gente vai chegar nas festas clandestinas, que infelizmente também continuam acontecendo aqui em Sergipe. Exato. A festa clandestina, existe uma dificuldade natural, porque a Polícia Militar precisa ter o conhecimento da pessoa denunciar. Estamos monitorando as redes sociais, né, para você ter uma ideia, aqui em Aracaju, na capital, tivemos um galpão, né, que praticamente a gente imaginava que estava fechado, estava acontecendo ali um evento naquele galpão, ou seja, as pessoas aglomeradas, dançando, com música ao vivo, bebendo, em total desrespeito à sua própria vida, não só o decreto. Isso nesse fim de semana? Neste final de semana. Então, o trabalho da Polícia Militar, ele é continuado, é preventivo, mas as pessoas têm que fazer sua parte. Digo e repito, se as pessoas não se conscientizar, né, e se alertar que devem fazer a sua parte, teremos aí, no futuro, aí, um aumento aí significativo dos casos, que não é o que ninguém quer. Nem a sociedade, nem principalmente os órgãos. Justamente. E se os casos aumentarem, o que é que acontece? Retrocede as flexibilizações. É o que ninguém quer, né, Coronel? Exatamente. É por isso assim, que existe aquele grupo de estabelecimentos que estão cumprindo, né, que estão dignos de ser parabenizados, mas, infelizmente, tem um outro grupo que querem burlar a fiscalização, né, chama a atenção que alguns, inclusive, conseguem autorização do respectivo município, mas, no entanto, tentam burlar com o intuito de aumentar seu público, de aumentar o seu lucro, o que é um grande crime, uma grande responsabilidade contra a humanidade. Então, as pessoas têm que entender
que esses casos que estão acontecendo ainda é por conta da própria sociedade. E essas 51 prisões, também todas relacionadas ao descumprimento do decreto, o que mais chamou a atenção da Polícia Militar nesses casos? Olha, foram 51 pessoas que foram conduzidas à delegacia, né? Na sua grande maioria por estar descumprimento uma determinada norma, ou seja, eram bares que não tinham autorização, ou então eram situações de estabelecimentos que tinham autorização, mas estavam com a lotação excedente, eram situações que estavam totalmente com som alto, fazendo aquela questão, comprovando o crime da perturbação do sossego. Então, são N situações que foi configurado e foi encaminhado à delegacia. As pessoas também acabam fazendo aquelas festas familiares e, a depender de como essas festas aconteçam, também estão descumprindo os decretos, né, Coronel? Sem dúvida, né? A gente sabe que estamos num momento delicado da pandemia, onde as pessoas estão com seu nível de estresse alto, nível de tensão, que estão tentando buscar válvula de escape. Mas essas válvulas de escape têm que atender às normas vigentes, ou seja, as pessoas podem se reunir em família? Podem, mas desde que cumpram todas as normas estabelecidas para também não se infectarem e não causar aí uma situação de toda a família possa ser hospitalizada. Coronel, e essas fiscalizações, elas vão continuar, né? Todos os dias a Polícia Militar está nas ruas, né? Nos finais de semana estamos empregando um reforço no policiamento para justamente atender essa demanda grande. Como você viu, foram 1.780 acionamentos. Então, a Polícia Militar tem um reforço no interior do estado e na capital. E isso todos os finais de semana, principalmente, que nós temos o toque de recolhida, continua na sexta e sábado. Então, a Polícia Militar irá reforçar sempre nesses finais de semana. Ô, Coronel, a gente tocou aqui na questão de festas, né, funcionamento de bares, mas a Polícia Militar também recebeu nesse fim de semana um chamado com relação a uma igreja no bairro Coroa do Meio que estava promovendo aglomeração? Exato. Na verdade, esse culto religioso, a Polícia Militar não foi acionada. Nós tomamos conhecimento através das redes sociais, onde de imediato nosso comandante determinou que as equipes fossem até o local para verificar e constatar a veracidade ou não, onde foi verificado em loco um total absurdo e desrespeito de aglomeração de pessoas. Isso aí foi transmitido aí nas redes sociais, as pessoas podem perceber naturalmente um grande número de pessoas que estavam ali ocorrendo um culto religioso que foi encerrado de imediato pela Polícia Militar, né, e foi dispersado todo aquele público presente. Coronel, muito obrigada pelos esclarecimentos, né, pelos alertas também deixados aqui para a população, porque, Sérgio, é como a gente sempre fala, né? O poder público faz a sua parte, mas a população também tem que fazer a sua parte. Então, assim, vamos aproveitar essas flexibilizações, mas com responsabilidade, para que a gente não tenha que voltar ao passado, não tenha que voltar a fechar os estabelecimentos novamente, porque os casos aumentaram de forma vertiginosa. Então, assim, está aberto, vai um dia, passa mais 8, 10 dias, volta novamente para arejar a cabeça. Não precisa ir todos os dias. Vamos aproveitar com responsabilidade, né, Sérgio? Muita responsabilidade. Obrigado ao Coronel Machado e obrigado, Sara. Daqui a pouquinho eu até vou prestar aqui um depoimento pessoal a respeito de 5 experiências que eu tive nesse final de semana. Obrigado, Coronel. Muito obrigado, Sara. Porque antes nós tivemos essa citação desta manifestação religiosa, dessa reunião, desse encontro religioso, né? Nós mostramos as imagens, no sábado noticiamos também aqui essa aglomeração. Essa aglomeração foi registrada, talvez alguém não saiba, então é importante você recuperar a informação, numa igreja evangélica na região sul de Aracaju. Até por uma tremenda coincidência ou não, não sei, eu passava por lá ontem e pensava a respeito desse fato. O bispo, né, o autoproclamado bispo, ele se pronunciou por meio de vídeo explicando essa situação. Eu digo autoproclamado porque eu não professo a religião, mas há que reconhecê-lo. Aí tem esse título, afinal, que eu acho curioso, né? O bispo, ele se manifestou a respeito. Vamos acompanhar? Balança aí, por favor. Eu estou passando aqui para dizer que eu fiquei muito triste por não poder fazer a inauguração da nossa igreja. Vocês sabem, tentamos fazer o melhor, quebramos a parede, a igreja era grande, quebramos a parede, a igreja ficou imensa. Na verdade, a nossa igreja hoje é uma das maiores igrejas de Aracaju, né? Mas o público que vieram pessoas do Tocantins, Rio de Janeiro, de Pernambuco, vieram pessoas de vários estados e veio um público muito grande. Então, muita gente lá fora. E pensando nas minhas ovelhas,
eu precisei cancelar o culto, né? Eu não pude fazer o culto porque minha preocupação não foi só quem estava dentro, mas quem estava lá fora, que foi muita gente. Então, mas aí, bispo, até poderia repetir só o final, mas é muita gente, então isso é aglomeração, senhor bispo. Não tem nem como argumentar. Estão me falando aqui de um número absurdo de pessoas reunidas nesse local. Isso não é permitido, isso é proibido, não há o que se discutir. Não se discute, inclusive, aqui, no Sistema Atalaia de Comunicação, qualquer fé. A profissão de fé, você declarar a sua fé, você exercer a sua fé, você manifestar a sua fé, de jeito nenhum. Esse é o espaço mais democrático do nosso Estado, inclusive no que se refere à fé. Agora, não há, bispo, me perdoa, mas então nós estamos aqui, você está falando algo e eu estou falando uma outra coisa, então há um desencontro, né? Não há contra-argumentação no que se refere à aglomeração. Busque a definição de aglomeração que você vai entender. É aglomeração. Inclusive, não tem como entender isso. Inclusive, não há como se entender, já que, inclusive, houve uma atrapalhação no que se refere a fluxo de veículos lá naquele local. Não pode, pronto. Agora, eu estou falando para você de uma experiência pessoal, são 5 experiências pessoais. Sexta-feira, eu estive em 5 locais públicos absolutamente controlados, absolutamente responsáveis, absolutamente no cumprimento de todas as normas. Eu estive de sexta-feira até domingo em 5 locais, absolutamente admirável. Eu até, inclusive, cantei ao vivo, transmiti, fiz publicações, porque eu estava lá tomando meu vinho com pouquíssimas pessoas, o local só comporta pouquíssimas pessoas. Estive lá, cantei ao lado de um querido amigo chamado Isaac Borges, que também vacinado, eu também vacinado, sem problema não me aproximei das pessoas, não comemorei com as pessoas e é completamente diferente. Estive em restaurantes de praia e tudo mais, tudo absolutamente com segurança. Agora, se você não entende o que é aglomeração, aí a discussão fica extremamente complicada. Fica difícil.